Galera, seja bem-vindo ao canal. Primeiro nós vamos entender a ruptura de Lutero e o rompimento da Alemanha com a Igreja Católica. Isso mesmo, galera, o que aconteceu ali? Vamos lá. A Europa, antes da ruptura, no caso da final da Idade Média, no final do século XV e no início do século XVI, a Igreja Católica dominava não apenas a fé, mas também, olha isso, a política e a economia da Europa. A Igreja envolvida na política e na economia da Europa. O Papa em Roma era uma das figuras mais poderosas do mundo, porém, essa autoridade começava a ser questionada. A Igreja acumulava riquezas imensas, cobrava impostos dos fiéis e exercia forte influência sobre reis e príncipes. Ao mesmo tempo, denúncias de corrupção cresciam, vendas de cargos, luxo excessivo do clero e práticas que indignavam a população. Uma dessas práticas seria o estopim da revolta. Galera, quando nós chegamos nesse ponto da história, nós devemos lembrar o seguinte: a igreja daquela época, no caso ali a Igreja Católica, já haviam corrupções, cargos comprados, influência na política, influência na economia e na religião. Isso por parte da igreja, um órgão que deveria ser consagrado e santo ao Senhor, já estava envolvido em vários tipos de falcatruas, distorcendo ali valores, a corrupção. Quando nós olhamos hoje no século XXI, está parecendo, a história está batendo com a igreja atual também. Muitas pessoas moram em mansões de milhões, carro de milhões, enquanto um fiel dentro da sua igreja passa fome, mas tem que dar um dízimo. Passa fome, mas tem que colaborar com a obra. Mas aquele bendito suposto pastor, padre ou quem quer que seja, vive uma vida luxuosa e não está nem aí para os fiéis. Vamos lá. Então, neste cenário, surge uma revolta. Mas como que Martinho Lutero vai começar? Vamos lá. Sobre a venda de indulgências, que é o estopim para essa revolução. Vamos entender um pouco. A igreja passou a vender indulgências, documentos que prometiam reduzir ou até perdoar penas pelos pecados, inclusive para almas já no purgatório. Poxa, em termos simples, pagava-se dinheiro para reduzir o sofrimento após a morte. Isso foi usado para financiar grandes obras, como a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Para muitos, isso parecia uma exploração da fé, e era exploração da fé. Hoje nós temos isso na igreja cristã evangélica, vendendo tijolo, bloco ungido, areia ungido, terra de Israel, água não sei o que lá, enfim. São muitas práticas que não condiz com o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Martinho Lutero surge então ali por volta de 1517 no seguinte ponto, e um ponto importante. Olha lá. Martinho Lutero é um monge e professor de teologia alemão. Ficou profundamente incomodado com essas práticas. No dia 31 de outubro de 1517, em Wolfsburg, Alemanha, ele tomou uma atitude histórica. Ele pregou suas 95 teses na porta da igreja local. Rapaz, imagina o reboliço. Um documento criticado principalmente, o comércio de indulgências. Inicialmente, Lutero não queria romper com a igreja. Ele queria debater e reformar. Ele queria debater uma reforma, mas o efeito foi explosivo, ele não esperava. Então, a revolução das ideias, certo? Com a ajuda da recente invenção da imprensa, as ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Alemanha e Europa. Entre seus principais pontos, a salvação pela fé, certo? Não pelo dinheiro ou obras. A Bíblia deve ser a autoridade máxima. Todo cristão pode ter relação direta com Deus, sem intermediários obrigatórios. Isso abalava toda a estrutura da Igreja Católica. Cara, imagina uma igreja que sempre dominou, sempre esteve acima, à frente. Agora alguém de dentro se levanta e diz: está errado, está tudo errado. E começa a pregar, só que não esperava que fosse explodir e chegar a tal ponto, Qual a reação da igreja de 1520 a 1521? Roma reagiu com força. Em 1520, o Papa Leão V condenou as ideias de Lutero. Em 1521, Lutero foi oficialmente excomungado. No mesmo ano, ocorreu a famosa
Dieta de Worms, de 1521. Lutero foi convocado pelo imperador Carlos V para se retratar. Olha o ponto. Sua resposta, então, entrou para a história. Aqui estou. Não posso agir de outra maneira. Ele se recusou a se voltar atrás. Eles queriam que ele voltasse atrás em tudo que ele falou. Ou seja, as suas 95 teses não valem. O que você acredita não vale, mas sim o que a igreja fala. E aí? Por que os alemães romperam, então, com a igreja católica? Aí é outro ponto importante, não foi apenas o contexto religioso. Olha que coisa interessante. A economia. A igreja a igreja enviava grandes quantidades de dinheiro da Alemanha para Roma. Príncipes e elites queriam manter essa riqueza local. Na política, os governantes alemãos desejavam menos interferência do Papa. Eita, que agora enrolou a língua, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. O protestantismo permitia maior autonomia política. Olha isso. Poder. Ao apoiar Lutero, príncipes podiam fortalecer sua autoridade e controle territorial. Na cultura e linguagem, né, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Isso fortaleceu o sentimento nacional e aproximou o povo da fé. Um povo que outrora não tinha um acesso fácil, não era qualquer um. E quando tinha, era através de igrejas católica, que, conforme nós vimos aí, já estava bem corrompida, né? E monges, padres, era um negócio, estava, enfim, como nos dias de hoje. Beleza. A insatisfação popular, olha que interessante, muitos estavam cansados de corrupção da igreja. A mensagem de Lutero falava direto ao povo. Sabe aquela mensagem que vai direto ao povo, não tem enrolação, não tem mentira, ninguém precisa enfeitar a palavra de Deus, ela se sustenta por si própria. Conflitos e guerras religiosas, gente, e o mundo, desde que o mundo é mundo, houve guerra, né? E muitas guerras religiosas aconteciam ao longo dos anos, beleza. A ruptura trouxe instabilidade, guerra entre católicos e protestantes, revoltas internas como a Guerra dos Camponeses na Alemanha de 1524 e 1525. A região passou a ser também uma questão de poder político e militar. A paz. Augsburgo, em 1555. Olha só, após décadas de tensão, chegou-se um acordo. Princípio. Quios regio eius religio, ou seja, de quem é o reino, é a religião. Ou seja, cada governante alemão poderia escolher a religião do seu território, católica ou luterana. Veja, que aqui a Igreja Católica ela já havia perdido força, já havia perdido muito poder, porque agora levantou-se um novo movimento, um novo grupo, chamado Grupo Luterano, né? As consequências históricas, vamos ver. A ruptura teve impactos profundos, enfraquecimento do poder da Igreja Católica, fortalecimento dos estados nacionais, divisão religiosa da Europa, surgimento do protestantismo e, mais importante, mudou para sempre a forma como as pessoas se relacionam com a fé, o poder e a autoridade. Como diz o tio Benny, daquele filme antigo do Homem-Aranha, com grande poder vem grandes responsabilidades. Hoje nós temos a palavra de Deus no nosso idioma, na nossa língua, e temos a oportunidade de conhecer o poder de Deus, o verdadeiro poder, né? Beleza. Dito tudo isso, você tem um pouco aí da história de Lutero, um pouco da história da revolta. É óbvio que eu reduzi esse vídeo ao máximo, aliás, o tema, a história ao máximo, apenas para trazer uma introdução. E aqui entra o ponto do tema do vídeo. O tema do vídeo é: Lutero influenciou Hitler a perseguir os judeus? A verdade histórica. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender o seguinte: não existe uma ligação direta simples. Martinho Lutero, ele surgiu ali no século XVI. Não criou Hitler nem o nazismo, né? Adolf Hitler surgiu no século XX, ou seja, 400 anos depois, em um contexto totalmente diferente. Nacionalismo, racismo científico, crises econômicas, Primeira Guerra Mundial. O que existe é influência indireta e uso político das ideias de Lutero. Gente, uma linguagem bem mais simples,
distorção da verdade, entendimento errado do que é certo. Eu posso pegar a palavra de Deus, e hoje existem muitas vertentes, muitas religiões, mas a verdade é uma só. E infelizmente cada pessoa, quando ela tem má índole, má caráter, ela interpreta do seu próprio jeito, da sua própria maneira. E foge muitas das vezes do que Deus escreveu, do que Deus deixou, do que Deus permitiu que chegasse até nós por intermédio de pergaminhos, de livros e achados aí ao longo da história que prova a veracidade da palavra de Deus. Pois bem, vamos lá. A fase inicial, 1520 a 1530, no começo Lutero era até mais moderado. Ele defendia que judeus fossem tratados com respeito. Esperava que eles se convertessem ao cristianismo. Presta atenção. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, então faça, não custa nada, nos ajuda aí. Vamos lá. A fase final é o seguinte: 1540, quando isso não aconteceu, ou seja, quando as pessoas não converteram-se com o amor, com a palavra pregada com mansidão, que é como deve ser, Lutero mudou radicalmente. Escreveu o livro sobre os judeus e suas mentiras, é o livro de 1543. Passou a defender medidas duras contra os judeus. Olha só, presta atenção. Entre as ideias dele estavam queimar sinagogas, destruir casas, confiscar bens, expulsar ou forçar o trabalho. Ou seja, Lutero queria fazer uma reforma através da força física, e a palavra de Deus diz que é com amor, não é verdade? Aqui ele se perdeu totalmente no caminho, digamos assim, porque ele queria agora forçar o povo que foi escolhido por Deus a aceitar aquilo que ele estava pregando, mas ele não queria que as pessoas aceitassem por intermédio do Espírito Santo, com amor, mansidão e temperança. Ele queria forçar, e forçado não adianta, ninguém pode forçar ninguém. Então esses textos são considerados extremamente antijudaicos, ou seja, contra a religião judaica. Você vai chegar no ponto interessante que hoje, do século XXI, olha só, importante, o pensamento de Lutero era religioso, não racial. Verdade, que até então o objetivo dele era converter o povo àquilo que ele acreditava. Aqui está uma diferença fundamental. Lutero atacava os judeus por motivos religiosos. Ele acreditava que se eles, no caso os judeus, convertessem, poderiam ser aceitos. Já o nazismo de Hitler era diferente, baseado em racismo biológico. Mesmo os judeus convertidos eram perseguidos, ou seja, Lutero #nazismo, não tem nada a ver. Mas há pontos de contato no discurso de ódio. Claro, há um ponto de contato, né? Forçar, queimar e por aí vai. Olha lá, como Hitler usou Lutero? Como Hitler chegou a isso? Porque ele usou, né? E é aí que leva muitas pessoas a acreditar que Lutero influenciou Hitler, mesmo tendo aí 400 anos de diferença entre um e o surgimento do outro. Vamos lá, como Hitler usou Lutero? Séculos depois, os nazismos fizeram algo muito estratégico. Eles usaram Lutero como propaganda, apresentaram Lutero como um herói alemão, reutilizaram frases dele contra os judeus, divulgaram seus livros em comícios e eventos. Durante o regime nazista, obras de Lutero voltaram a ser impressos. Eram usados para justificar perseguições. Olha que coisa! Isso fazia parecer que o ódio dos judeus tinha raízes históricas na Alemanha. A relação real é real. Influência indireta versus manipulação. Historicamente, geralmente concordam em 3 pontos. Vamos lá. Lutero ajudou a fortalecer o ambiente cultural. Seus escritos alimentaram o antijudaísmo na Alemanha. Isso é fato. Isso influenciou mentalidades ao longo dos séculos. As pessoas achavam os escritos, os livros, liam os conteúdos de Lutero e focavam apenas na parte que ele falou: queima a sinagoga, queima a sinagoga, força o trabalho, pega os bens dos caras e, se possível, se eles assim não se converter, força o trabalho. Ou seja, trabalho forçado. Lutero ajudou a fortalecer um ambiente cultural, né? Seus escritos alimentaram o antijudaísmo na Alemanha, isso já acabei de ler, né? Olha isso, o antissemitismo já existia
antes dele. Tem gente que acha que a perseguição contra os judeus na atualidade surgiu agora, o antissemitismo, mas já havia há séculos, anos, décadas. A Europa medieval inteira tinha perseguições a judeus. Lutero não inventou isso. Hitler, ele explorou isso politicamente, né? Ele pegou ideias antigas, transformou em algo muito mais radical e violento. O nazismo acrescentou teoria racial, projeto de extermínio em massa, o Holocausto. Que foi triste, né? Triste, cara. Nenhuma nação merece. A conclusão histórica para o seu breve entendimento. Lutero não criou Hitler, mas escreveu textos extremamente agressivos contra os judeus. Século depois, Hitler e os nazismos usaram Lutero como ferramentas ideológicas, transformaram um discurso religioso antigo em uma política de genocídio. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando, galera, que todo o conhecimento passado aqui é baseado em história, tá? Toda essa informação do vídeo é baseada em história, não é opinião própria, não é conceito formado sobre uma determinada religião, mas sim um ato histórico e real dos fatos que aconteceram em uma época, em um tempo. Beleza? Inscreva-se no canal, Deus abençoe.